chegando. Oi, filha, boa noite, Larissa, Claudinha. Oi, Giovana, oi, Larissa, boa noite. Oi, Mariana. Vamos aguardar o pessoal chegar, né? Terminar de chegar pra gente começar. Tânia, boa noite. Olá, Cleidiano, boa noite, seja bem-vindo, hein? Cláudia Rodrigues, boa noite. Juliana, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Mais alguém entrou? Adriana. Pessoal do Instagram, né? Adriana, Larissa, Giovana e o pessoal do Facebook. Eu acho que eu vi todo mundo. Acho que eu falei boa noite para todo mundo. São as 4 mesmo. Vamos começar, né? Jesus, Mestre amado, mais uma vez aqui estamos nos colocando sob a tua condução, com o objetivo maior de estudarmos o Espiritismo, a fim de atendermos às nossas necessidades mais íntimas, saindo das expressões do intelecto, para adentrar a nossa intimidade espiritual, se transformando nessa energia que sustenta-nos para as realizações mais belas e igualmente nos fortalece e nos sustenta nos momentos de dificuldades, alimentando a nossa fé, a nossa confiança e as certezas de vida eterna. Que possamos, Jesus, todos nós que estamos em sintonia com esta reunião, sermos instrumentos das reflexões adequadas para o cumprimento do nosso dever, enquanto espíritos espíritas, alinhados através do esforço diário com o bem e com as expressões de amorosidade que já nos são possíveis. Por isso tudo agradecemos, Jesus, e rogamos ainda uma vez que o Senhor esteja conosco,
hoje e sempre, que assim seja. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos no livro 1 do Livro dos Espíritos, o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Estamos no item Espírito e Matéria. Nós já adentramos a pergunta 21, 22, 22A e 23 e 23A. E hoje nós vamos falar da 24. Tudo vai se encadeando, né? Um pensamento ligado ao outro, um pensamento ligado ao outro. Mas, já falei, acho que eu já falei isso uma vez, vou repetir, porque às vezes as pessoas pegam esse vídeo e às vezes esse pode ser o primeiro vídeo que a pessoa está vendo, né? Ao contrário de vocês que têm acompanhado todos os vídeos. Mas Kardec diz na introdução de O Livro dos Espíritos que, diz em outras palavras, eu vou aqui procurar reunir, né? Condensar o pensamento de Kardec nas minhas próprias palavras, que respostas ditas, faladas, dadas, segmentadas, isoladas de um estudo mais profundo do Espiritismo, podem de repente não fazer tanto sentido. Por isso a necessidade, e Kardec recomenda isso, da gente estudar continuamente, estudar com seriedade. E quando eu penso em Kardec falando isso, né, estudar com seriedade, eu penso sempre em estudar dando uma finalidade útil da doutrina espírita no nosso dia a dia. Então eu falo assim, mas tudo é espiritismo? Sim, tudo é espiritismo, porque o espiritismo explica a natureza. E nós fazemos parte da natureza. E tudo que nos rodeia, o universo inteiro, é a criação divina, é a natureza. Não é só o bichinho, não é só a Amazônia. Somos todos nós, é tudo que está ao nosso redor. Então, esse cuidado que a gente tem que ter de dar continuidade e de ir fazendo, pegando o fio da meada e construindo esse raciocínio. Sempre reconhecendo a nossa pequenez em compreender as leis divinas como elas são. A gente vai fazendo, e eu no meu caso aqui, eu vou fazendo reflexões, buscando a ajuda de Leon Denis, buscando a ajuda de Emmanuel, buscando a ajuda de Joana de Ângeles, de André Luiz, né? Dessas obras clássicas e complementares, mas a gente não alcança tudo, né? Então, nessa questão do espírito que nós estamos lidando, né, a partir aqui da pergunta 21, espírito e matéria, né, da pergunta 21, chegando aqui à pergunta 24, Kardec questiona: o espírito é sinônimo de inteligência? E aqui, espírito sempre em E minúsculo. E eu vou abrir um parênteses e cortar lá para 25, que ele fala assim: aqui entendemos por espírito o princípio de inteligência, deixando de lado as individualidades designadas com esse nome. Então, quando se torna individualidade, a gente vai lá para frente, quando se define espírito com E maiúsculo, que é já individualizado. Em que pese o fato de que nessa individualidade desse espírito que sou, que você aí que está me assistindo, também está ali inoculado, também está ali presente esse espírito com E minúsculo, que é o princípio inteligente do universo. Também lá está, também está aqui. Apesar de eu já estar caracterizada como individualidade, como espírito com E maiúsculo. Então, voltando, né, fechando parênteses, voltando aqui
para a nossa resposta que o Espírito da Verdade deu a Kardec. A inteligência é um atributo essencial do Espírito, mas ambos se confundem. Se confundem, mas não são a mesma coisa, né? Ele fala aqui, a inteligência é um atributo, é uma característica essencial do Espírito. Mas devido à nossa limitada compreensão, ele diz, mas ambos se confundem em um princípio comum, de maneira que para vós trata-se de uma mesma coisa. Para atender a uma necessidade, ele sempre fala assim, para vós, dentro de vossa compreensão, dentro da tua capacidade, ele sempre tem essa, né? O Espírito da Verdade sempre coloca, para traduzir o que é divino para a nossa capacidade intelectual e moral de compreensão. E aí, eu vou até, na hora que eu estava estudando, eu fiz uma anotação, né, que a gente tem que lidar nesse tipo de estudo com duas questões, uma delas eu acabei de falar, com duas questões que são muito desafiadoras. A gente tem que lidar com as nossas limitações evolutivas, porque a gente está olhando, lendo e compreendendo tudo isso aqui através de um filtro de uma evolução moral limitada, que é a nossa, né? E a abstração, porque não são coisas, como é que você explica em palavras aquilo que é indescritível, vamos colocar assim, não é? Então, por isso que muitas vezes ele fala assim, para vós pode ser tal coisa, para vós, igual na pergunta que faz qual é a natureza íntima do espírito, aí ele fala assim, não é fácil analisar o espírito, essa é 23A, né? Por meio da vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável, tá vendo? Então eles vão explicando dentro da nossa capacidade de compreensão, mas para nós é alguma coisa. Sabei que o nada é um vazio e o vazio não existe. Então eles vão colocando de forma, no esforço, de forma a atender a nossa capacidade intelectual de compreensão. E a gente tem que lidar com isso, né? Por isso que a gente vai assim, refletindo, colocando, mas de forma alguma conseguimos ser absolutos. Então, ele continua aqui. O espírito é independente da matéria? Isso é a pergunta 25. Ou é apenas uma propriedade dela? Então ele está perguntando se o espírito é uma propriedade da matéria. Como as cores são propriedades da luz e o som é propriedade do ar. Kardec está perguntando isso. A resposta é, ambos são distintos, ou seja, não é a mesma coisa. Matéria não é a mesma coisa que espírito. Mas é preciso a união do espírito e da matéria para que a matéria, se torne inteligente. E aí a gente já começa, né? Fala, nossa, então a união para que a matéria apresente uma manifestação inteligente, é necessário que tenha uma ligação do princípio inteligente do universo, que é esse espírito com E minúsculo. 25A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Eu acabei de responder, acabei adiantando, né? Aí ele fala, é necessária para vós, porque não sois providos de órgãos para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são apropriados para isso. 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Olha a resposta, sim, sem dúvida, através do pensamento. Aí você vai lá atrás, nos atributos da divindade, aí, lembra da pergunta 12? Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva em relação à matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Então eu consigo compreender a natureza íntima, compreender não, entrever a natureza íntima de Deus através do pensamento.
Eu acho, por quê? Porque o pensamento é criador. Lembram que a gente fez toda uma reflexão a respeito disso, dentro da minha capacidade intelectual e moral, obviamente. Aí aqui na frente ele fala assim, pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Sim, sem dúvida, através do pensamento. Então eu começo a compreender muito vagamente, vou repetir, devido à limitação intelectual e moral do espírito que sou, dentro da minha faixa evolutiva, que esse pensamento, esse princípio inteligente do universo é o pensamento divino agindo na matéria, dando finalidade útil, fazendo com que tudo no universo trabalhe e sirva à criação e ao progresso. Eu não sei se vocês conseguem, o Neto fala assim pra mim, ele se empolga, eu fico às vezes até choro, né? Eu leio as coisas e choro, né? Eu falo, nossa, mas parece, né? Eu não consigo chorar, isso do jeito que você chora, não consigo essa emoção toda, né? Mas é porque a gente vai ampliando, né? Tentando captar a percepção, a compreensão da criação divina. Isso é esplendoroso, gente. E eu tava nessa... Aqui eu vou dar uma paradinha aqui na 26, porque a gente tá vendo o espírito como um dos elementos gerais do universo, né? O elemento inteligente, um dos planos da criação ao lado da matéria, e tomando conhecimento que o espírito exerce ação sobre a matéria através, né, do fluido universal, e aí eu estava aqui, né, falando, gente, mas como é que traduz isso? Como é que a gente traduz toda essa complexidade dentro das nossas possibilidades? E fui buscar ajuda com o Leon Denis, nesse livrinho aqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele diz assim, ó, sobre evolução e finalidade da alma. Lógico que eu separei uns trechos, né, gente? Mas que esses trechos vão fazer todo sentido com o que está sendo dito aqui no Livro dos Espíritos. Nessas perguntas. Então ele diz assim, a alma é em nós o princípio da inteligência e da vida. Só que aqui ele fala de alma como ânima, como vida, como chama. Então ele diz assim, é uma essência misteriosa, escapa à análise como tudo quanto dimana do absoluto, ou seja, como tudo que vem de Deus, escapa à nossa análise. E aí ele vai fazendo uma construção de raciocínio. Eu vou pular uns trechos aqui, vou colocar mais ou menos o que eu acho que faz sentido. Mas depois leiam esse livro, grifem, estudem esse livro, ele é maravilhoso. Desde a hora em que caiu na matéria, ele faz uma pergunta, qual foi o caminho que se seguiu para remontar até o ponto atual da sua carreira? Até o ponto em que você está. E aí ele vai explicando. Precisou passar vias escuras, revestir formas, animar organismos que deixava ao sair de cada existência como se faz com um vestuário inútil. Então, esse ser que eu sou traz em sua composição toda a movimentação que existe na natureza, em todos os reinos. Isso eu trago em mim como estruturação energética para que hoje, é como se fosse um alicerce, para que hoje eu seja espírito. E aí ele continua. A alma contém no estado virtual todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. Então é como se não, eu trago em mim todas as potencialidades para chegar um dia à perfeição, a perfectibilidade, né, possível, né, a minha condição de espírito. Poderia a alma
numa vida única, desenvolver o seu entendimento, esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade, do gênio? Não, né, gente? Aí ele diz assim: para realizar seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. É passando por inúmeras transformações no fim de milhares de séculos que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando 1000 cintilações. Sucede o mesmo com a alma humana. Então, por milênios, a gente vai estruturando, através do uso da matéria, essa composição energética que hoje me dá condição de ser espírito. A matéria, ele diz, é obstáculo útil, provoca o esforço e desenvolve a vontade. Contribui para a ascensão dos seres, impondo-lhes necessidades que os obrigam a trabalhar. Eu falei disso aqui, né? Porque na natureza tudo serve, tudo trabalha, tudo. E a Joana de Ângeles tem uma lição que ela fala no Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a gente achar, por exemplo, às vezes à noite a gente vai num jardim, a gente fala, tá tudo tão paradinho, né? A terra tá paradinha, a árvore tá paradinha, tá tudo tão paradinho, mas não tá. Tudo está em movimento. A natureza é movimento, é lei de trabalho, é lei de progresso. E lei de trabalho, trabalho compreendido no Espiritismo como ocupação útil. E ela só é útil se é no bem. Se realiza aquilo que serve, aquilo que faz progredir, que faz avançar. E interessante que existe, assim, às vezes a gente olha o mal, né? A gente fala assim, isso é só mal, né? Mas até o mal, como diz meu marido, sempre fala isso, até o mal serve ao bem. Que a gente nunca duvide disso. Não é para ficar idolatrando o mal, pelo amor de Deus, gente, não é isso que eu estou falando. Mas é que às vezes, diante do mal, a gente fala assim, mas que serventia tem? Aí você vai lá no Livro dos Espíritos, né, e tem assim que... É até uma pergunta, eu não vou lembrar o número, mas que Kardec questiona assim, mas não parece que moralmente o homem está regredindo? Tamanhas atrocidades que acontecem, né? O Espírito da Verdade fala assim, não tá. E outra coisa, às vezes é necessário o excesso do mal para que a gente deseje o bem. E às vezes eu fico pensando se não é essa a nossa situação nesse momento. É tanto mal acontecendo que a gente fala, eu não quero mais isso para mim. Aí vira referência daquilo que você não quer mais. E aí você rejeita de tal forma esse mal que você começa a buscar o bem. Tenhamos esperança, né? Tenhamos fé, que assim seja, né? Que seja isso realmente. Continuando, ele diz assim, a lei do progresso não se aplica somente ao homem, é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Cada elo dessa cadeia representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior. E aí, para mim, esse é o entendimento do espírito como o princípio inteligente do universo. Aí ele diz assim, conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Mas na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Muitos graus. Há quem diga que quando Deus manda, até o diabo obedece. É isso aí, Dila. Muito bom. Certinho. São as leis divinas em operação sempre. Mesmo que o diabo queira, ele vai ter que obedecer. Isso mesmo. E aí vem uma frase do Leon Denis, que eu penso que resume bem esse momento nosso hoje. Ele diz assim, é famosa essa frase do Leon Denis. Ele diz assim, na planta a inteligência dormita. Lembra que eu sempre brinco, que eu falo assim, não, para o espiritismo o princípio inteligente é a partir do reino animal, né? Eu falo, mas
eu acho que a planta, isso aí já é uma coisa pessoal minha, a planta tem uma expressão do rudimento da inteligência. Porque ela busca sol, que ela rompe a terra, né? Os cientistas explicariam isso por toda uma questão de composições, de moléculas, né? Mas eu falo, é Deus, é essa inteligência aí, né? Aí já fechei o parênteses de uma questão pessoal. Isso é pessoal, pelo amor de Deus, tá? Na doutrina espírita, princípio inteligente é a partir do reino animal. Mas aí Leon Denis diz, na planta a inteligência dormita. Tá lá, mas tá dormindo, né? No animal sonha. Só no homem acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar quando a gente acorda como ser hominal, quando a gente se conhece, se possui, se torna consciente. Só essa evolução, esse progresso só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. É o que eu falo aqui quando eu digo a vocês que é necessário que a gente vigie o que a gente faz, vigie o que a gente pensa, vigie como a gente está se sentindo, a gente faça as nossas orações para sustentarmos diante das nossas dificuldades, para que a gente possa alinhar o nosso comportamento, que faz parte do uso do nosso livre-arbítrio, às leis divinas que estão em nossa consciência. É por causa disso aqui, porque sem essa, como ele fala aqui, sem esse acordo da nossa vontade com as leis eternas, com as leis divinas, a gente não progride. É nesse sentido quando eu falo isso. E ele continua. Que o estudo das leis da evolução, em vez de anular a espiritualidade, o Leon Denis fala, ele vem dar nova sanção, ensinando-nos como o corpo do homem pode derivar de uma forma inferior pela seleção natural, mas nos mostra também que possuímos faculdades intelectuais e morais de origem diferente. E esta origem achamos-la no universo invisível, no mundo sublime do espírito, e aqui é espírito com E, porque aí já é individualidade, já é consciência de si mesmo. Como é que ele põe aqui? Acabei de ler. Acordado, conhecendo-nos, consciente de nós mesmos. Quando a gente tem consciência da gente, a gente é espírito. Então, por exemplo, o cachorro, ele não tem consciência dele mesmo, mas ele tem consciência, ele tem percepção de individualidade. Então, se você põe, normalmente, você põe um espelho na frente de um cachorrinho, ele vai perceber que é outro cachorrinho, mas ele não sabe que é ele. Entendeu? Então, a consciência de si mesmo, por exemplo, põe um espelho lá, a gente se reconhece. Fala, olha lá, Sônia, tô vendo aqui no vídeo, né? Eu e o Neto, a gente se reconhece, sabe que é um outro ser, né, que não é a gente, quem é a gente, que não é o cachorrinho, não. Então ele tem percepção de individualidade, reconhece que é outro cachorrinho, mas não sabe que é ele. E é tão interessante isso que até bebezinho, né? Bebezinho assim, quando ele já sabe que ele não é a mãe, né? Depois dos 10 meses por aí, aí ele olha e ele se acha lindo, né? Aí ele faz careta na frente do espelho, né? Quem acompanhou já criança sabe que é uma graça, né? Porque aí eles ficam fazendo beijos, né? Bocas, caras e bocas na frente do espelho, é muito bonitinho. A evolução dos mundos e das almas é regida pela vontade divina. Mais uma vez, eu acho que isso aí faz o maior sentido com a questão do princípio inteligente do universo. A evolução dos mundos e das almas é regida pela vontade divina, que penetra e dirige toda a natureza. Maravilhoso isso. Veja se não faz
para mim, pelo menos, faz todo sentido, né? Aquela frase que está lá na lei, já falei dela quando a gente estava iniciando esse capítulo, que está lá na lei de justiça, amor e caridade. O amor é a lei de atração para os seres vivos e orgânicos. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Para mim faz todo sentido. Para mim é o amor de Deus sendo expresso, sendo materializado na sua própria criação. Tudo fazendo sentido, tudo interligado. A gente acha que não, né? Fala, o que eu tenho a ver com quem está lá na China, né? Tem a ver que um vírus mostrou que a gente é interdependente, por exemplo. Penso que esse vírus, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir e faz reflexões tentando deixar de lado a revolta, a rebeldia, a vitimização, que faz uma reflexão confiante de que Deus só permite aquilo que é necessário para cada um de nós, mesmo que a gente chore, a gente pode chorar, não tem problema, chora, né? A gente reclama, pode reclamar um pouco, só não permanece aí, né? Mas quando a gente faz essa reflexão, a gente vê essa pandemia está nos dando a oportunidade de refletir no quanto somos dependentes uns dos outros, o quanto influenciamos o bem-estar do outro, o quanto podemos ser colaboradores uns dos outros quando a gente renuncia a um prazer, né, quando a gente renuncia aos nossos caprichos. Então, quando a gente vigia a posição onde a gente está, o que estamos fazendo com as mãos, se estamos utilizando bem máscara, então é tudo, percebe que é tudo um processo educativo, de vigilância, de educação, o tempo inteiro esse vírus trouxe isso pra gente, né? Então aqui abrindo parênteses citando esse exemplo, mas vejam que a gente, na natureza, tudo se interdepende, nada fica, nada é autossuficiente, nada fica afastado realmente do outro ser, do outro reino, porque estamos todos interligados. E para encerrar hoje, a gente, acho que eu vou encerrar aqui, porque agora ele vai falar do fluido cósmico universal, né? Do fluido universal. Que aí eu vou abrir um gancho na semana que vem para falar do fluido vital, que a Juliana me fez uma pergunta umas 2 ou 3 semanas atrás. Aí na semana que vem a gente pega esse gancho do fluido universal e fala do fluido vital, tá bom? Acho que assim fica legal. Quer falar alguma coisa, doutor? Não, eu quero dizer para vocês que tenham paciência, que algumas coisas, alguns ensinamentos parecem assim, para quem está iniciando, parecem e são um tanto complexos, né? Mas que com o decorrer do estudo, a pouco e pouco, a gente vai fazendo esse ponto de união, assim como a Sônia está fazendo na hora que ela está fazendo a explicação. Então, conforme a gente vai adquirindo o conhecimento, nós vamos unindo esses pontos e tudo vai fazendo mais sentido para nós. Então, que perseverem, né? Perseverem que o ensinamento está ficando, a base está se formando e a construção já está se erguendo. Quero fazer um convite para vocês, conforme eu disse no sábado, dia 1º de maio, sábado agora, é aniversário de Eurípides Barçanufo. Então teremos diretamente de Sacramento um seminário online, das 10 às 14 horas, das 10 às 12 horas e das 14 às 17. O tema desse seminário é analisando a postura de Eurípides Barçanufo. Então, em comemoração ao aniversário de Eurípides. Às 20 horas, teremos uma live com Alberto Almeida.
As diferentes estações do amor é o tema. E tanto o seminário quanto a live serão transmitidos pelo canal do YouTube Colégio Allan Kardec. Iremos postar essa semana o convite desse seminário e dessa live. Isso no dia 1º, no sábado. No domingo, a partir das 13h30, portanto no dia 2 de maio, nós teremos uma live solidária. Essa live visa arrecadar fundos para a manutenção da Escola Eurípides Barçanufo. A Escola Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, ela atende perto de 300 crianças, a maioria delas carentes. Muitas delas vão lá bebês de poucos dias e permanece toda a escolaridade até o primeiro grau. Eu acho que até a quinta série. Até a quinta série. Eu acho. Então, a gente sabe que nesse momento porque passamos, a pandemia traz muitas dificuldades para a gente. E eles também estão com dificuldade para manter a escola funcionando, dando alimentação, dando todo o apoio às famílias que as famílias necessitam e merecem. Então, aqueles de vocês que quiserem ajudar, no dia da live, e também a gente vai fazer essa publicação essa semana, tem lá a chave do Pix, quem quiser fazer alguma doação. Então, essa live será musical, com o Moacir Camargo, o Rodrigo Cassabian e a Camila. Será em outro canal no YouTube. É o canal da Escola Eurípides Barçanufo. Então fica um convite, aqueles de vocês que puderem assistir, não percam, porque será uma grande oportunidade. Uma oportunidade de musicalidade e de fraternidade e de caridade no sábado, no domingo, e de grandes aprendizados no sábado, no dia 1º. Não percam, vai ser muito bom. E essa live aí, eles cantaram músicas da escola, né? Mas cantaram música popular brasileira. Então, assim, eles são maravilhosos. O estilo Clube da Esquina, sabe? Do Beto Guedes, assim. Então, do Tavito, do Beto Guedes, esse pessoal, eles vão cantar. Inclusive, a propaganda que eles fazem é cantando espanhola, né? Então, não vou cantar aqui para não ferir os tímpanos das pessoas que estão assistindo. Empatia. Empatia, como diz a Mariana. Eu já vou aproveitar aqui e vou dar uma boa noite, direto da redação. Boa noite, Adriana Cristófoli. Ai, o Neto fazendo gracinha com a Adriana. Dila já comete... Aqui tem um monte de fã da Adriana, gente. Direto da redação. Ai. Dila já comete, boa noite. Gabriela Moura, boa noite. Gabri. Michele, boa noite. Michele, minha amiga. Alexandre Luiz da Silva, um abraço, Alexandre. A Mayla, manda que eu falei. Mayla, não. A Mayla, boa noite, Mayla. Também temos aqui no... Thaís. Temos a Thaís. Malane. Gente, é assim, ó, Thaís no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, Malane no Canadá, Mayla na Irlanda, que beleza, meu Deus. A Gabi tá em Campo Grande e assim vai, né? Larissa, a gente já falou, Adriana. Olha, eu sem óculos, gente, eu não enxergo e eu fico aqui. Adila, boa noite a todos. Gabi, Michele. É isso aí, gente. Eu acho que não deixamos de dar boa noite pra ninguém. Alexandre, parabéns pelo Vinícius. Dá um abraço, dá um abraço nele. Verdade. Parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. Isso, Vini. Alguém comentou algum ovo aqui? A Marlene. Alguma A pergunta? Bruninha, ó.
É a A Bruninha também. Bruninha. Gente, alguma pergunta, algum comentário? Vamos aproveitar, a gente tem tempo hoje, hein? Se eu não conseguir responder hoje, vocês sabem que no fim eu respondo, né? Assim, uma hora eu respondo. Da maternidade eu respondi. Alguém perguntou sobre maternidade esses dias. Eu respondi no Evangelho de sábado, viu? Tá lá respondido. Aí sobre o fluido vital eu vou falar terça-feira que vem, tá bom? Eu acho Vamos que encerrar, né? ainda está um pouquinho cedo, acho que você Não, devia mas não tem falar. problema. Eu acho que você devia falar a respeito do diabo aqui, entendeu? Que fica O Neto tá pedindo para eu comentar sobre o diabo, né? É um ditado popular que a Dila Giacometti trouxe pra gente, né? Que quando Deus manda, até o diabo obedece. No Espiritismo, essa figura não existe, né? Mas há espíritos que plasmam a sua aparência, espíritos de baixíssima envergadura moral, né, bem imensas dificuldades morais, que apreciam o mal. Então eles plasmam, ou seja, eles constroem com o pensamento uma imagem vinculada a essa que foi criada e alimentada durante muitos séculos como sendo do diabo, né? Então eu não vou ficar descrevendo aqui para não criar essa imagem na mente de vocês, é desnecessário, mas ele não existe, né? Então vamos entender nesse ditado popular que até a maldade serve ao bem. Por isso que a Dila lembrou, que a hora que eu falei assim, que o Neto sempre fala que até o mal serve ao bem, imediatamente a Dila lembrou dessa frase popular. E faz todo sentido, né? Porque assim, quando Deus, ou seja, na aplicação das leis divinas, até o mal tem a sua função. Mas lembrando que ninguém reencarna para fazer o mal ao outro. Toda pessoa que faz o mal ao outro se compromete perante as leis divinas. Aquele que recebe o mal, ele repara, ele se restabelece perante as leis divinas. A Mayla colocou alguma coisa aí, tempos difíceis. procurando refúgio na natureza para espairecer. A natureza tem suas expressões, né, energéticas, né, e nos ajuda a perceber que nós fazemos parte dela, né, porque devido às contrariedades, às angústias, toda essa vibração que está pesando no planeta todo, às vezes a gente se encolhe, né, a gente tem uma expansão energética muito grande já, e às vezes por causa do que acontece no ambiente, a gente se retrai, né? E estar em meio às expressões da natureza, do reino animal, caso do Frederico, e do reino vegetal, dessa ambientação que você está vivenciando agora, Maio, isso traz estímulos muito fortes para nós, nos lembrando que somos seres amados por Deus, né? Eu estava vendo o seu texto sobre o Frederico. Frederico, gente, é o filho canino da Mayla e do André. E Frederico é uma graça, ele é um charme, Frederico. E aí a Mayla estava agradecendo a Deus pela presença do Frederico na vida dela. Eu penso que quando a gente estuda o Espiritismo, a gente entra nessa vibe, né? De agradecer a toda a criação divina que nos rodeia, nos despertando para a verdade de que nós pertencemos a essa criação também. Meu amigo Denner Alves de São Paulo, um grande abraço, um abraço para a Bernadette, tudo de bom para vocês. Beijo para essa gata, Bernadette, linda. A minha prima Claudineia Pavanelli também assistindo, boa noite para você, Claudineia, seja bem-vinda, um abraço. É isso, né, pessoal? Mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo. É isso, né, gente? Vamos encerrar, né? Pegue aí a sua água para fluidificar. Vamos rogar a Jesus o amparo, né? Que
Que os nossos lares, nesse momento, possam receber as vibrações de proteção do alto, as equipes espirituais de limpeza energética, vibracional, que eles possam, através do nosso pensamento em Deus, em suas criações, levantar as paredes de proteção energética dos nossos lares, protegendo e amparando os seres que amamos, que estão conosco. Que as equipes responsáveis pelo passe, as equipes espirituais responsáveis pelo passe, possam vir em nosso auxílio, derramando sobre nós as vibrações dulcíssimas, reparadoras dos nossos centros de força, acima de nossas cabeças, entre os nossos olhos, na altura da nossa garganta, do nosso coração, do nosso estômago, ao lado, e da área genésica dos órgãos sexuais. Que essas vibrações possam adentrar esses centros de força, realizando a limpeza, restaurando-as energeticamente e nos dando a renovação íntima que nos traz bom ânimo, que nos traz a certeza de sermos amparados por Deus nosso Pai ininterruptamente, por Jesus, o nosso Mestre, modelo e guia da humanidade. A nossa água, que ela possa ser fluidificada, que essas equipes espirituais responsáveis por esse trabalho possam derramar nessa água os fluidos salutares, capazes de restaurar e de curar o que for possível das nossas necessidades mais íntimas. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada aos amigos espirituais que têm nos atendido. Que eles possam receber as nossas vibrações de gratidão. Esses abnegados trabalhadores, silenciosos, anônimos, que fazem tanto por nós. Muito obrigada, que assim seja. Boa noite, Isabel. Boa noite a todos vocês. Tenham uma ótima, abençoada semana e até sábado. Até sábado. Nosso Evangelho às 18 horas. Um abraço a todos. Cadê minha técnica para desligar? Para encerrar. Beijo, pessoal. Aí, a Mariana. Oi, tchau.